vai dizer que vai gravar agora, tá? Então, ó, gravando, avisou. Pessoal, estamos agora gravando aqui o nosso encontro aqui, a nossa videoaula, que, na verdade, ela vai servir mais para que a gente consiga aparar as arestas e dar orientações sobre as nossas atividades, tá? A gente estava falando, pessoal, sobre ginásticas, né? E aí, sobre as ginásticas, a gente tinha ali, que eu coloquei para vocês, que nós iríamos trabalhar. Nós tínhamos a ginástica de trampolim, a artística, a GRD, a acrobática, a aeróbica esportiva, a geral e a laboral. Ah, professor, mas existem outras? Existe, por exemplo, a hidroginástica, que é feita dentro d'água. Existem outros tipos de ginástica, uma ginástica terapêutica, mas essas a gente não vai abordar de forma explícita aqui. Porém, nos materiais que eu mandei para vocês, pessoal, a gente vai ter estas ginásticas lá. Por exemplo, a gente vai ter, em um material que eu mandei para vocês, que é um site, a gente tem lá falando sobre quais os tipos de ginástica que nós temos, tá? E aí ele faz um breve histórico da ginástica. Isso aí eu estou falando do material de leitura, que é um site. Aí ele fala sobre a ginástica aeróbica, ele fala sobre a ginástica acrobática, ele fala sobre a ginástica de trampolim, ele fala sobre a ginástica geral, ele fala sobre a ginástica rítmica, a laboral, a ginástica sem aparelho e com aparelhos, ela fala sobre a ginástica artística, ela fala sobre a ginástica terapêutica ou alternativa, fala sobre a hidroginástica, fala sobre a ginástica desportiva ou de competição, e aí ele para por aí. Porém, eu coloquei para vocês, lá nas tarefas, para vocês falarem sobre os tipos de ginástica, quais são. Aí depois eu vou chegar nas tarefas para vocês. Pessoal, quando eu colocar nas tarefas lá, o que a gente quer, eu quero que vocês falem sobre os tipos de ginástica, mas ao mesmo tempo que vocês falem sobre os tipos de ginástica, vocês coloquem as características, tipo, essa aqui é uma ginástica acrobática, ela se caracteriza por fazer acrobacias. Que tipos de acrobacias? Quais são os tipos de movimento que existem nessa ginástica? Ela é desportiva ou não? Qual é a finalidade dela? Tá? Porque a gente tem a ginástica que ela é desportiva, por exemplo, a ginástica acrobática e esportiva, a ginástica aeróbica e esportiva, ela tem um fim voltado para o esporte. Porém, nós temos outros tipos de ginástica, por exemplo, a laboral. Qual é a finalidade da laboral? Qual a finalidade social da laboral? É uma finalidade que ela tem viés comercial, para preparar o indivíduo ali, para que ele esteja apto para o trabalho, que ele não venha a sofrer doenças decorrentes daquela atividade dele? Pode ser também, tá? Pode ser uma ginástica preparatória laboral, pode ser uma ginástica de prevenção, pode ser uma ginástica de reparação, recuperadora, depende da nomenclatura que o autor vai usar. Então, eu quero que vocês coloquem isso para a gente lá. E aí, por exemplo, na ginástica acrobática. A ginástica acrobática, a gente tem, na parte esportiva, 5 categorias. Tem a dupla mista, a dupla feminina, a dupla masculina. Tem o grupo feminino, que são 3 integrantes. Tem o grupo masculino de 4 integrantes. E aí a gente tem posições que essas pessoas, elas desempenham, esses atletas desempenham nessas configurações. Por exemplo, na dupla mista ou na dupla feminina, ou seja, quando nós temos 2, nós temos a base e o volante. Quando nós temos 3, temos a base, o intermediário e o volante. Já quando nós temos 4, nós temos outra configuração, e aí vocês vão ver nesse material que está lá escrito, vocês também vão poder ver isso, tá? Aí, por exemplo, quando nós viermos para a ginástica rítmica desportiva, e aí, lá ela tem alguns aparelhos, né? Ela é desportiva, como o nome já diz, e ela tem alguns aparelhos. E aí eu quero que vocês falem sobre esses aparelhos. Falem como que são as competições contemplam masculino e feminino? Não. A ginástica rítmica, ela contempla só as competições, tá? Por exemplo, no Comitê Olímpico Internacional, as competições femininas. E aí eu quero que vocês falem sobre isso. E quais são os aparelhos? Aí nós temos lá a corda, nós temos a massa, nós temos o arco, nós temos a bola, nós temos a fita. E aí vocês vão poder falar sobre isso. Temos a ginástica artística. A ginástica artística, como vocês já viram, inclusive em aula, ela tem
algumas particularidades. Por exemplo, deixa eu ver aqui que no chat o pessoal está colocando. Pessoal, rapidinho, eu vou dar uma parada aqui pelo seguinte. O Visual Radical, que eu não sei quem é, colocou aqui para a gente que não consegue abrir o slide no SIGA e nem a atividade. Isso era um problema que eu estava vendo ontem, a Duda também. Eu estava vendo ontem que estava ocorrendo, e hoje, quando eu cliquei, eu já consegui abrir, não é um slide, na verdade é um link para vocês acessarem pela página principal, né? Lá na página principal, vocês colocam, vão ver lá, vídeos, tá? Os vídeos eu sei que vocês conseguiriam ver. Uma outra turma entrou em contato comigo. E aí, quando você clicava lá no link, né? E você não conseguia abrir, porque ele abria outra página do SIGA. E aí eu vou sugerir a vocês o seguinte, ó. Eu vou até aqui tentar fazer o caminho para vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha página, tá? Que eu sabia que poderia surgir essa pergunta. Por exemplo, aqui, ó, eu vou entrar na página principal, que é bem no cantinho, né? Olha lá, página principal. Vocês estão vendo um cursor. O cursor está aqui no cantinho. Aí a página principal de vocês. Aí está abrindo aqui ainda. Vocês vão ver aqui, ó, os vídeos e tal. Hoje, para mim, quando eu abro aqui, ó, eu clico, por exemplo, nos slides, ele está abrindo. E aí eu consigo ir lá na página que eu queria. Por exemplo, tipos de ginástica. Ontem não estava abrindo, e eu sei disso, tá? Deixa eu colocar aqui no SIGA de novo, porque ele deu um tiltzinho aqui, tá? E aí vamos entrar aqui, minha senha vocês não vão saber, porque ela está ocultada. Então vamos aqui, vocês são a turma 1, tá? I1, essa aqui. Poderia ser aqui 1, tá? E aí o caminho que eu vou dar para vocês é o seguinte, vocês vão vir pelo canto, vocês já viram que tem um material. Aqui tem os slides, que é esse azulzinho. Vocês têm aqui os vídeos. Vocês vão ter aqui a tarefa e vocês vão ter aqui o artigo, tá? Um artigo que eu coloquei, que é uma das partes da tarefa, vai ser interessante vocês olharem esse arquivo. E aí vocês vão vir aqui, ó, materiais, conteúdo página web, que é aquele caso lá, são conteúdos em páginas da web, ou seja, são links. Aí vocês vão vir aqui. Para mim, aparece dessa forma. Eu não sei como é que vai aparecer para vocês, mas o pessoal estava conseguindo abrir por aqui. E aí, se eu coloco aqui o visualizar, ó, eu tenho os links aqui. Beleza? Outro caminho que vocês vão ter. Por exemplo, no meu caso, quando eu colocar aqui, ó, materiais, no de vocês vai ter arquivo. E aí vocês vão clicar e entrar para poder pegar aquele artigo que está em PDF. O que vocês virem que está em PDF, lá com aquela pastinha em PDF, vocês vão conseguir analisar. E a atividade, eu sugiro vocês entrarem aqui, ó, atividades, tarefas, e aí vai aparecer a tarefa de vocês aqui, e vai ter o linkzinho para vocês enviarem a tarefa, que aparece diferente para mim, porque para mim aparece para eu poder corrigir a tarefa de vocês, para eu alterar alguma coisa, entendeu? Então, essa parte, pessoal, ficou clara para vocês? Aí? A tarefa, se você quiser fazer no Word, ô Cauê, pode fazer, não tem problema, tá? Não tem problema fazer no Word, desde que eu consiga abrir tranquilamente o seu arquivo, tá? Lucas, fez o caminho que eu estou falando aqui, Lucas? Deixa eu interromper o compartilhamento agora. Beleza. Então, pessoal, isso aí é um bugzinho que o nosso sistema dá. E aí eu descobri que por esse caminho todo mundo tem conseguido abrir. Então, acho que ficou legal para a gente dessa forma, tá? Dá para a gente fazer. Então, vamos lá, vamos seguir aqui nas nossas ginásticas. Aí eu parei na ginástica artística. A ginástica artística, como vocês viram, elas têm alguns aparelhos, inclusive a gente falou sobre ela na aula. Aí nós temos os aparelhos que são masculinos, nós temos os aparelhos que são femininos e nós temos os aparelhos que eles são que a gente consegue ter as competições tanto de homens quanto de mulheres.
Por exemplo, nós temos para os homens as provas de barra fixa, barras paralelas, cavalo com alça, salto sobre a mesa, argola e solo. Para as mulheres, nós temos os exercícios de solo, salto sobre a mesa, paralelas assimétricas, trave de equilíbrio e a trave de equilíbrio. E nós temos para os homens e para as mulheres provas diferentes. Tá? Então, eu quero que vocês coloquem isso, coloquem a característica, tá? Nessa prova, os atletas têm que fazer isso, isso e isso. Como é que funciona o sistema de julgamento, de pontuação? Isso tudo tem lá. Agora, já vou deixar claro, pessoal, não adianta eu copiar, tá? Copiar literalmente o que está lá escrito, né? Eu coloco com as minhas palavras. Mesmo que não seja da forma tão complexa e rebuscada como está lá no site, mas eu quero ver como vocês interpretam, tá? Porque eu quero que vocês aprendam e não vocês só copiem. É isso que eu quero. Então, assim, eu quero que vocês reflitam e pensem e consigam fazer estas conexões. A atividade, ela está lá postada no SIGA. Eu sei que para vocês ainda não é uma coisa tão tranquila, porque vocês ainda estão no primeiro semestre, então vocês ainda não têm contato bastante assim com o SIGA. A atividade está postada para o dia 3 de abril. Pessoal, não precisa ser uma atividade feita com aquele fôlego de quem teve um mês para fazer. Tá? Dia 3 de abril vocês têm uma semana. Eu vou estar aberto para dúvidas. Quando vocês quiserem, a gente tem o nosso canal no WhatsApp, igual eu consegui falar com vocês. Está sendo bem legal a utilização de vocês, que vocês não estão poluindo o canal. Tá? A gente está conseguindo se comunicar sem tumultuar, entendeu? Então, eu acho que é bem legal. Não é dia 31. Está aqui para mim, dia 3 de abril, tá? Até as 11h59 do dia 3 de abril está aberto lá para vocês mandarem. Tá? Beleza, amigos? E aí vocês vão ter como enviar essa atividade. Aí, por exemplo, na nossa ginástica de trampolim, ela também tem algumas características. Já a gente tem a prova que é individual, nós temos a prova que é sincronizada, nós temos o mini trampolim e nós temos o tumbling. E aí vocês têm lá também como que funciona a questão da arbitragem, o que ela avalia? Ela avalia a execução técnica, a dificuldade dos elementos, a sincronização entre os integrantes das equipes e por aí vai. Então, eu quero que vocês coloquem também isso. Tá? Na ginástica, por exemplo, aeróbica, ela tem lá os movimentos que são movimentos obrigatórios. Por exemplo, a marcha, o jogging, que seria a corrida, o chutinho, deixa eu ver, elevação de joelho, o lunge, que seria aquele afundo, aquele exercício de academia que o pessoal está acostumado, como se fosse um agachamento, mas que a gente chama de afundo. E aí, tem exercícios com força dinâmica, força estática, salto, flexibilidade e equilíbrio. Tudo isso a gente ia trabalhar nas nossas aulas, pelo menos vendo, né? E alguns movimentos nós iríamos fazer. Mas, nesse momento, nós estamos impossibilitados, então nós vamos seguir mais à frente. A arbitragem, ela analisa a qualidade artística, a execução, a dificuldade, e por aí vai. Os equipamentos que são utilizados. Então, vocês vão poder ver isso na parte escrita que a gente tem, e também, pessoal, nos nossos vídeos, tá? Eu botei um videozinho para cada tipo de ginástica desses, tá? Aqui a gente parou agora na aeróbica, tá? E aí, pessoal, temos a ginástica laboral. A ginástica laboral, como o nome diz, laboral, ela tem a ver com o trabalho. E aí a gente tem alguns tipos de ginástica laboral. Nós temos a ginástica preparatória, compensatória, de relaxamento. E aí a gente tem ali no nosso sitezinho uma explicação bem breve, tá? Do que seria a ginástica laboral. Assim como nós temos os vídeos também dando conta da ginástica laboral. E temos a ginástica para todos, que também é um tipo de ginástica que abrange praticamente todas as ginásticas, e ela não tem um caráter esportivo. Inclusive, nós temos uma competição, não, nós temos um encontro, que é um festival dessa ginástica geral. Essa ginástica geral, ela tem um festival mundial que ocorre, que é o Gina Estrada, e aí esse festival é bem legal, nós temos lá uns vídeos também mostrando, se vocês quiserem procurar depois, vocês também podem procurar. Agora, pessoal, eu vou lá nas tarefas de vocês, tá? Para a gente falar sobre as tarefas.
a tarefa, na verdade, né? Que a tarefa ela vai gerar algumas ações que vocês vão ter que fazer. Por isso que eu falei as tarefas. E aí, pessoal, eu coloquei lá no CIGA, bem explicadinho e com muitas observações, que é para a gente evitar que determinadas coisas aconteçam e essas coisas possam, inclusive, prejudicar tanto o nosso aprendizado. Assim, a história pode falar de maneira sucinta, tá, Rafa? De maneira sucinta, não precisa explorar tanto, mas eu acho que é legal colocar, de repente, se você quiser fazer um histórico da história da ginástica de maneira geral, seria legal. Talvez, se você não quiser especificar cada tipo de ginástica, ok, porque talvez fique com um trabalho com muito fôlego, vocês têm outros trabalhos para fazer, eu sei disso, tá? Então, eu estou vendo a carinha da Patrícia assim, fazendo, ó. Sim, muito trabalho, né? Então, vocês podem fazer da seguinte forma: façam um histórico do que seria a ginástica, de uma forma geral, o histórico dela, como ela começou, que aí, na verdade, ela se desdobra em todas essas outras modalidades de ginástica, tá? Mas não precisa fazer de uma por uma, mas eu quero as características de cada uma, eu quero, tá? Inclusive se ela é esportiva, se ela não é desportiva, porque aí a gente entra no viés social também. Para que serve aquela ginástica na nossa sociedade? Como que a gente pode utilizar ela no nosso cotidiano? Porque a minha função aqui com vocês, galera, é fazer com que vocês entendam a importância desse nosso desenvolvimento da nossa cultura corporal de movimento para a vida de vocês, tá? Não é eu criar aqui atletas aqui. Quem tem e gosta das atividades de forma de alto desempenho, de alto rendimento desportivo, beleza, vai poder ir para esse lado e que tenha talento para isso e que consiga se desenvolver. Mas a maior parte das pessoas não tem uma condição de atleta, não quer ser atleta e também não gosta de vivenciar a atividade de forma que a gente leve para o alto rendimento, mas gosta de desenvolver atividade, por exemplo, de forma recreativa. Tá entendendo? Então, é isso que a gente quer. E, às vezes, muita gente gosta de consumir o esporte. Às vezes, eu não pratico em demasia, mas eu quero fazer para a minha atividade cotidiana, onde eu vou desenvolver meus aspectos fisiológicos para conseguir ter uma vida, um estilo de vida ativo e não sedentário, que eu vou melhorar a minha saúde, porém eu sou também um consumidor de esporte. Quem aqui muitas vezes não vai ser um jogador de futebol, mas adora futebol e adora ver o esporte? E aí vai conhecer as regras, vai ver como é que funciona a questão dos tecidos tecnológicos. Isso aí a gente pode desenvolver o conhecimento, que os tecidos tecnológicos, muitas vezes, eles ajudam no desenvolvimento daquela modalidade. Por exemplo, algum tempo atrás, a gente viu os maiôs da natação, inclusive os homens utilizando aqueles maiôs. Por quê? Porque eles ajudavam na hidrodinâmica e aí a gente conseguia ter um rendimento desportivo melhor. Então, assim, a gente tem que criar esse conhecimento também. Mas aí, voltando lá para a nossa tarefa. Eu vou ler para vocês aqui, pessoal, a nossa tarefa, tá? Então, vamos lá. A tarefa tem o título de ginásticas. Essa atividade versará sobre o conteúdo das ginásticas. A tarefa consistirá em um trabalho que poderá ser realizado de forma digitalizada ou em manuscrito. O que é isso, pessoal? Vocês podem digitar o trabalho ou, se tiverem com alguma dificuldade para fazê-lo, vocês podem fazer num caderno, numa folha de papel ao maço, e aí vocês vão tirar as fotinhos e entregar nesse arquivo que tem aqui disponível no Cigarro. Tá? Não tem problema nenhum ser escrito. Só, pelo amor de Deus, não façam com letra de médico. Porque se for letra de médico, eu não vou ler. Quer dizer, a maioria dos médicos, né? Porque se eu não conseguir entender, eu não vou conseguir avaliar vocês. Desde que seja colocado no dia, tá? Até o dia proposto pela atividade. A mesma consistirá como forma de avaliar a frequência também como qualificação dos aspectos avaliativos. Então, pessoal, o que significa isso? Eu estou aqui com vocês entraram, eu estou com isso aqui registrado, porque, inclusive, eu estou gravando, quem está participando, né, das atividades. É uma forma de analisar a frequência, mas uma forma de analisar a frequência também é com a atividade que vocês me entregam, tá? E aí a gente vai ter essas tarefas também servindo para avaliar a frequência e também vai ter o caráter qualitativo de avaliação. O que é isso? É para a hora de eu colocar a nota de vocês,
tá? Então, esses trabalhos eles também serão analisados de forma qualitativa para eu colocar nota para vocês. Então, acho que isso está claro, né? Aí tem algumas outras observações que eu faço no decorrer da apresentação da atividade, que é o seguinte, ó. Cabe ressaltar que qualquer alusão relativa a outros trabalhos ou referências devem ser colocados e explicitados como tal na atividade. O que significa isso, pessoal? Se eu for tirar alguma coisa de algum outro trabalho, por exemplo, eu vou utilizar a nossa referência lá, um dos sites que eu coloquei aqui, ou aquele vídeo, e aí eu vou utilizar ele como referência. Então, eu vou colocar, de repente, às vezes eu quero colocar a mesma frase que está ali. Eu vou colocar lá, entre aspas, vou colocar qual foi o site que eu tirei, quando que ele estava disponível, né? Quando que eu olhei lá, ou seja, se eu conseguir acessar, ele estava disponível naquele dia. Vou colocar o site e vou colocar lá, da onde eu tirei, quem falou aquilo ali. Entendeu? Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Isso é uma forma, que faz parte do nosso trabalho enquanto professor, de fazer com que vocês estejam mais adaptados à escrita acadêmica, que é uma coisa que vocês vão, ao longo do curso, desenvolvendo. Tá? Inclusive, o artigo que eu coloquei para vocês, que vai ser uma das questões, uma das tarefas, o artigo vai ajudar vocês a desenvolver, ele já tem uma escrita acadêmica. Então, assim, é mais fácil para vocês visualizarem como é que funciona esse tipo de escrita, porque isso lá na frente vai ajudar vocês, tanto para estudo, quanto para lá na frente, quando vocês forem escrever, por exemplo, já numa universidade. Então, é um processo que começa, já deveria ter começado lá atrás, alguns já tiveram acesso, outros não, e a gente vai começar a ajudar vocês nisso. Então, esse trabalho, ele vai ser um trabalho de formiguinha para que vocês cheguem lá na frente com isso muito mais familiarizado na cabecinha de vocês, ok? E aí agora a gente vai seguir aqui. Aí eu coloquei que cópias não referenciadas serão entendidas como plágio, sendo atribuída nota mínima 0. Cabe ressaltar, pessoal, que o plágio ele não vem só, por exemplo, de eu copiar uma notícia da internet ou de algum livro. Inclusive, vocês fazerem a referência não tem nenhum problema. Isso, inclusive, faz parte do conhecimento acadêmico. O conhecimento acadêmico ele é construído através de conhecimentos anteriores e a gente desenvolve aquele conhecimento. Porém, o plágio também é quando eu copio do meu colega, ou seja, a socialização desses trabalhos, ela não é o objetivo da nossa tarefa. Entenderam? Entendeu, Maíra? Ô, Mayra, você é Mayra, Maíra é da outra turma. Então, droga, né, seu Eduardo? Não é para copiar do coleguinha, tá? Vocês podem tirar dúvida com o colega, o que ele colocou lá, tal, beleza, mas você vai escrever com as suas próprias palavras, que uma das coisas que nós temos que desenvolver é a nossa própria escrita. Então, eu tenho que saber eu colocar no papel e desenvolver a minha redação. O professor Herculano vai achar maravilhoso isso que eu estou falando com vocês, né? Porque ele vai ajudar nessa escrita também com vocês, no desenvolver, no desenrolar do curso de vocês. E aí, a gente vai para a atividade em si. Realizar um trabalho digitalizado no manuscrito, como eu coloquei lá, que contém características dos tipos de ginástica, aí eu botei todas as tratadas nos materiais enviados, ou seja, no material que vocês têm enviado aí, todas elas. Os aspectos esportivos, aí eu coloco entre parênteses, as que possuem, e sociais, por exemplo. Qual o impacto social da ginástica laboral? A gente está vivendo um tempo agora que a gente está com dificuldade de... Pode copiar, só não faz igual. As ideias podem ser parecidas, até porque o objeto de estudo é o mesmo, mas a cópia em si não, porque eu quero que vocês coloquem com a palavra de vocês. Agora, olha só, pessoal, por exemplo, qual o impacto social que a ginástica laboral teria? E aí vamos pensar sobre isso. A gente está vivendo um tempo que a gente está em casa justamente para que a gente não colapse o sistema de saúde, né? Por quê? Porque se todo mundo se contaminar ao mesmo tempo, vai todo mundo para o hospital. Se for todo mundo para o hospital, vai faltar leito. E aí todo mundo que ficar doente por qualquer coisa, a gente não vai ter como atender. Imaginem se as pessoas comecem a ter
vários tipos de problemas demandados pela atividade de trabalho daquela pessoa. A gente vai onerar o sistema de saúde. O sistema de saúde é pago por quem? Por nós, população. E aí a gente vai onerar o sistema de saúde, vai ocupar aqueles leitos, ou vai ocupar fisioterapeutas ou médicos, depende de qual tipo de patologia que nós tenhamos, patologia, doença, e aí a gente vai ter um impacto social muito maior do que nós teríamos se nós, por exemplo, preveníssemos essas lesões, ou tivéssemos uma ginástica compensatória, que já faria com que nós tivéssemos aquele momento de compensação daquela atividade laboral através de um relaxamento. Então, são esses impactos que a gente gostaria de que vocês tivessem, assim, a reflexão sobre. Tá? Devido à alteração recorrente do dólar, meus direitos autorais aumentaram. Sossega aí, ô Matheus. Para de tumultuar a aula. Sérgio Matheus. Devido à alteração recorrente do dólar. Sossega aí, galera, porque eu tenho que parar para olhar, tá? Mas vamos lá. Beleza, já colocou, agora já foi. Então, pessoal, quero que vocês reflitam sobre esses impactos. Aí, então, os aspectos esportivos são aqueles mesmos que a gente já está acostumado e que a gente já falou agora há pouco. E os aspectos sociais eu quero que vocês reflitam, porque isso aqui talvez seja mais importante do que eu gravar os aspectos esportivos. Os aspectos esportivos são legais para a gente ter o conhecimento. Agora, esses aspectos sociais que a gente vai levar mais à frente, entender como funciona essa dinâmica na nossa sociedade, talvez eles, não digo que eles sejam mais importantes, mas talvez eles estejam mais presentes nas nossas vidas, tá? E aí, o último aspecto é o seguinte, relacionar os aspectos da ginástica aos da aprendizagem e desenvolvimento motor. Lembram que a gente falou sobre desenvolvimento e aprendizagem motora nas primeiras aulas? Então, eu quero que vocês façam uma reflexão sobre como os movimentos da ginástica, aprendidos desde lá das nossas primeiras séries, ali, ou primeiros anos de escolaridade, ou na nossa infância, que não fosse só dentro da escola, como que esses aspectos motores, eles nos ajudam ou não na nossa aprendizagem motora, no nosso desenvolvimento motor. Para isso, eu coloquei lá para vocês, vou até entrar aqui para ver o título que está lá para vocês que eu coloquei, tá? Na página principal de vocês aqui, que a gente tem um artigo, que ele diz o seguinte, relação entre desenvolvimento e aprendizagem motora e a ginástica. Então, nós temos um artigo, ele foi submetido ao 10º Congresso Nacional de Educação, o EduSérie, que foi em Curitiba. Esse é um trabalho de 2011, tá? Ou seja, lá atrás já se falava sobre isso. Então, vocês vão poder ver. E aí, é um grupo que trabalha com ginástica rítmica, tá? É uma ginástica, mas é a ginástica rítmica que está sendo trabalhada nesse artigo. É um artigo, para vocês, para o que vocês estão acostumados hoje em dia, até um pouquinho extenso, mas ele não é extenso se a gente analisar a escrita acadêmica atual, assim, a quantidade de artigos que nós temos. Ele tem 13 páginas, mas são 13 páginas onde uma das páginas é de referência e tal. Então, assim, não necessariamente de texto corrido o tempo inteiro. Agora, eu quero que vocês se atentem, principalmente, aos resultados dessa pesquisa, tá? As considerações finais, quando ele faz ali, que é onde ele vai obter parte dos resultados, tá? Vai lá naquele caminho, lá pelo canto, Rafael, igual eu ensinei. Vai lá no cantinho, materiais, arquivo, entra em arquivo e clica lá. Beleza? Tenta fazer isso e me diz se conseguiu ou não. O que seria o alongamento, Sérgio? Que você diz aí. Qual é a sua pergunta? Se quiser abrir o microfone e falar, beleza, tá? Porque assim, eu pedi para não abrir o microfone, senão fica muito barulho de todo mundo. Mas se quiser, vou falar agora, pontualmente. Abre o microfone e pode falar, não tem problema nenhum. Pegou aí, Sérgio? Ouviu? Você fez uma pergunta sobre alongamento, botou alongamento e um ponto de interrogação. O que seria? Fala aí pra gente. Abre o microfone e fala.
Então escreve. Beleza. Agora? Pode falar. Oi? Pode falar, tô ouvindo. É o Léo. É que eu pensei é que você estava falando sobre a ligação entre a ginástica e os movimentos da infância. Eu pensei que o alongamento era algo relacionado a esse tipo. Não só a infância, mas ao nosso desenvolvimento e a nossa aprendizagem motora ao longo da vida. E, assim, o alongamento, ele faz parte também de um desenvolvimento de uma aprendizagem motora. Por quê? Quando eu faço alongamento, e aí depende, existem vários tipos de alongamento, mas o alongamento, provavelmente, que você está falando é o tradicional, tá? E ele também faz parte, porque a partir do momento que a gente aumenta nosso nível de flexibilidade, a gente consegue ter amplitude de movimento, a gente consegue realizar movimentos que a gente não faria se nós não tivéssemos esse desenvolvimento. Inclusive, o fazer, o desenvolver aspectos motores ajuda a gente a alongar. Por quê? O nosso corpo, ele é todo mecanicamente moldado para que a gente tenha o equilíbrio. Por exemplo, eu estou aqui, meu cotovelo, ele faz esse movimento e ele faz esse. Quando eu puxo ele, que eu faço a flexão do cotovelo, eu trabalho uma musculatura chamada bíceps. Quando eu estendo o cotovelo, eu trabalho o tríceps. Ou seja, se eu tivesse o bíceps mais forte do que o tríceps, eu andaria assim. E se eu tivesse o tríceps mais forte do que o bíceps, eu andaria assim. Tá entendendo? Então, as nossas ações motoras, quando a gente faz os nossos movimentos normalmente, ele faz com que a gente concentre em determinado momento um músculo e alongue o outro. Quando a gente faz o movimento reverso, a mesma coisa. Então, esse equilíbrio, ele também ocorre em decorrência desses movimentos que a gente faz diuturnamente. Porque, assim, a gente faz movimento o tempo inteiro. Até dormindo, a gente se mexe, né? Então, quando a gente faz um movimento de alongamento, a gente também está tentando manter esse equilíbrio, porque vocês podem ver que às vezes a gente tem desvios posturais que são geralmente desequilíbrios musculares. Por exemplo, se eu tenho a musculatura peitoral do peitoral mais forte do que a minha musculatura das costas, eu tenho tendência a ter o que a gente chama de como é que é? Deixa eu relembrar o nome aqui, que a gente chama aqui. A gente tem uma protusão aqui, assim, para frente, que a gente chama de... Estou querendo lembrar o nome agora, galera. Deixa eu lembrar aqui o nome. Chama de corcunda, né? Não seria o corcunda, mas, por exemplo, essa posição, quando a gente faz, seria o contrário, seria... Não, a escoliose, ela é tortinha, Biel. A escoliose, ela é como se fosse um C ou um S na nossa coluna. Mas esse caso aqui que a gente está falando tem a postura cifótica, tá? Quando a gente fica assim, é uma postura cifótica. Se eu tenho ao contrário, é uma postura que a gente chama de lordose, então é uma postura lordótica. Tá? Lembrei o nome. Deu um branco aqui no professor. Então, são vários desequilíbrios que podem ocorrer, por isso que a gente tem, inclusive, os ortopedistas trabalhando com isso, fisioterapeutas e os próprios educadores físicos nesse trabalho. E aí, por exemplo, se eu faço uma ginástica voltada para isso, que aí geralmente a fisioterapia age nisso, mas muitas vezes com um profissional de educação física pode ser uma ginástica compensatória ou uma ginástica reparadora de determinado tipo de desequilíbrio muscular. E aí a gente pode ter vários tipos de desenvolvimento de aspectos motores. O alongamento, ele não está fora disso, ele é uma forma de movimento, beleza? Entendeu ou não? Entenderam ou não? Beleza. Tá. Deixa eu voltar agora para a última partezinha. Se não entender, galera, podem falar e depois podem me procurar aqui no nosso canal, no nosso canal de WhatsApp, se eu não tiver. Agora eu vou lá para a última parte do nosso trabalho, tá, galera? Por exemplo, observações eu coloquei aqui. O trabalho consiste em pesquisar, portanto, busque outras fontes além das disponíveis neste canal. O trabalho é individual e tem caráter autoral. Como eu falei, não é para copiar do coleguinha. É necessário que os argumentos estejam fundamentados tecnicamente, ou seja, em fontes que tragam conhecimento acadêmico. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Não é achismo, eu não posso achar uma coisa e falar. Por exemplo, você me fez uma pergunta porque você tinha alguma base para fazer.
você achava que isso ajudava em algum momento. Por que você achava? Baseado nas aulas e baseado também em alguma coisa que você já leu, que você já viveu, que você vai colocar para a gente as suas experiências. Inclusive, quando a gente quer falar sobre as nossas experiências, a gente vai chegar e vai falar, eu tive essa experiência, tal, porque aí é um autorrelato, e você vai dizer, aí você vai falar do seu relato e vai dizer também, e isso vai ao encontro não é tipo fugindo, ao encontro é que é junto, tá? De encontro é quando um bate com o outro e que aí vai cada um para um lado. Ao encontro é que estão unidos. Então, isso vai ao encontro do que tal pesquisa fala, do que tal site está falando, do que tal autor falou. Deixa eu ver aqui o que a Gi falou aqui. O meu abriu o slide, mas não para enviar o exercício. Lá pelas tarefas, você conseguiu entrar lá pelo cantinho, Giovana? Lá no cantinho, tu vai entrar em tarefa. Aí tu entra em tarefa, que lá é que você vai poder mandar. Mas você não está com o trabalho pronto. Lá você vai mandar arquivo. Entendeu? Tá, então faz o seguinte, ó. Vocês tentem isso mais tarde, porque o nosso IGA deve estar dando tilt. Vocês tentem mais tarde, se continuar a dar problema, vocês me contactem aqui, que aí eu vou ver o que eu faço, de repente eu entro em contato até com o pessoal do TI. Pessoal, não é slide, é um link que vai abrir os sites, e aí tem que ir lá pelo cantinho, hein, Duda? Lá, igual eu falei, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês de novo. Vou botar aqui para compartilhar. Aqui, minha tela inteira. Compartilhar. Aqui, ó, vocês viriam aqui, principal. Aí aqui, no principal, aparece aqui igual para vocês, ó. Igual para vocês. Só que aí não é esse caminho. Por exemplo, eu quero abrir os sites. Aí eu vou vir aqui, ó, em materiais. Aí vou abrir, o de vocês vai ter assim, conteúdo e página web, se eu não me engano. Aí, para mim, aparece assim, porque sou eu que cadastro o conteúdo, mas eu vou botar aqui o visualizar. Aí ele ia abrir para mim tudo isso aqui, tá? No meu caso, por exemplo, quando eu vou lá no principal, ele já está abrindo direto, pelo menos estava até agora há pouco. Quando eu chegava aqui, ó, e clicava aqui em ginásticas, ele já abria aqui, nessa página. Entenderam? Já para entrar em materiais não, em atividades, a gente viria aqui, ó, tarefas, e aí aparece a tarefa para vocês. No meu caso, ela aparece diferente, tá? Deixa eu ver aqui que eu ouvi um barulhinho. Será que alguém está perguntando algo? Deixa eu olhar aqui. Beleza, então vocês entenderam. Com relação a travar, quem botou aqui que está travando? O umbigo do mal, que eu não sei quem é o umbigo do mal, mas o umbigo do mal está travando, mas a gente vai ficar com a nossa conversa gravada, tá? Então beleza, Mário. A nossa gravação aqui, assim que o Google Drive me disponibilizar, eu vou colocar ela tanto lá no YouTube, para que vocês possam ver novamente, se quiserem, tirarem algumas dúvidas, e vou deixar também o link do YouTube para vocês no Cigar, tá? Eu só não vou conseguir fazer isso imediatamente, porque o Google Drive demora um pouquinho para carregar lá na minha nuvenzinha. Então beleza, se aparece igual para vocês, vai ter lá um cliquezinho como se fosse para enviar, não tem, Giovana? Não aparece? Tá. Tu vai tentar fazer isso mais tarde e aí a gente vai conversando. Tu vai me mostrar depois o caminho que você está fazendo, tá? Tu vai gravar isso para mim, para a gente poder ver. Eu não sei se você está pelo celular ou se está pelo computador, tá? Mas aí tu vai fazer, porque ontem uma aluna também estava com esse problema, aí a gente conseguiu fazer dessa forma. Ela foi me mostrando e a gente
conseguiu ir mexendo. Tá, então depois vocês vejam aí, e aí vocês entrem em contato comigo. Inclusive, se alguém já estiver conseguindo e conseguir ajudar a Giovana, também beleza. Se não, a Giovana entra em contato comigo, a gente vai vendo como é que funciona. E aí, pessoal, tem a última partezinha para eu ler aqui para vocês, que é o seguinte, ó. Hipóteses podem ser levantadas, porém necessitarão de embasamento técnico para serem propostas. Em suma, ressalta-se a importância da ciência e do conhecimento técnico, formado através da academia para as argumentações colocadas na tarefa. Desde já tem um excelente trabalho pela frente. Pessoal, por que eu coloquei bastante isso aqui, dessa questão do conhecimento acadêmico? Eu vi que vocês ontem, eu enviei para vocês, para todos os grupos de alunos meus, aquela nota referente ao conhecimento técnico em relação a histórico ou não de pessoas atletas e aumento do sistema imunológico. Aquilo ali é um conhecimento baseado em ciência. Então, eu coloquei aquilo que eu achei pertinente. Enquanto nós, profissionais da área, que temos responsabilidade social com as pessoas que nós trabalhamos, inclusive com os nossos alunos, a gente tem que informar, tá? Então, quando nós fizermos algum trabalho, a gente tem que colocar o nosso conhecimento baseado em ciência, tá? Então, eu não posso achar que é uma coisa, é aquilo que a gente estava falando antes. Aramis, você que é bonitão, cara. Mas beleza, galera, tá? É por isso que eu coloquei aquilo ali. A gente não pode fazer um estudo baseado em achismo. Ah, eu acho isso. Para eu achar aquilo, eu tenho que ter um parâmetro, mesmo que seja observação. Ó, então, tu vai fazer o seguinte, beleza, eu não tenho nenhum estudo sobre alguma coisa, eu observo aquilo ali diuturnamente. O que é diuturnamente? O dia inteiro. Tá? Eu observo aquilo ali todo dia, ou então cotidianamente, eu estou observando que ocorre aquele fenômeno. Então, qual é o método que eu vou utilizar? Eu vou filmar, eu vou descrever todo dia o que eu estou vendo? Beleza, então eu vou ter aqueles registros para depois, lá na frente, eu procurar alguma coisa que já tenha falado sobre aquele fenômeno, sobre aquele objeto de estudo, para eu chegar lá na frente e tirar minhas conclusões. Então, eu também posso ter ciência a partir de nada que foi escrito, porque fenômenos novos, eles ocorrem. E aí eu vou ter que desenvolver um método para provar que aquilo que eu estou falando, a partir de uma hipótese, ele é real, ou ele é a verdade daquele momento. Entendeu? Verdade por quê? Porque eu vou conseguir provar aquilo cientificamente. Tá? Então, é por isso que eu coloquei aquela nota para vocês. Tá? Não tem nenhum viés de outra natureza, a não ser a natureza científica. Tá? Para que fique bem claro para vocês, que eu sabia que poderia gerar polêmica. Porém, nós, enquanto profissionais da área, temos que ter responsabilidade social e passar a informação correta para vocês. Tá? Por isso que eu coloquei essa partezinha ali no final da tarefa, das atividades. Pessoal, alguém tem alguma dúvida com relação ao que eu acabei de falar? Se vocês não tiverem, eu acho que a gente pode encerrar por hoje. Vocês vão ter tempo para poder analisar aí os materiais, fazer o trabalho de vocês até dia 3, às 11h59. Com relação aos próximos conteúdos, pode ser, pessoal, que eu grave alguma coisa para vocês relacionadas aos conteúdos, mas postarei também no SIGA e lá no YouTube, naquele canal que vocês, alguns já conhecem, não sei se todos se cadastraram, mas quem não se cadastrou, ele vai estar lá disponível da mesma forma. E aí eu vou colocar para vocês o link no SIGA para que vocês possam olhar. E pretendo continuar fazendo as nossas lives. As nossas lives, eu vou tentar fazer com Q1 e I1 juntos, para que a gente otimize o nosso tempo, tá? E aí, nessas lives, a gente vai tirar dúvidas, orientar sobre tarefas, porque as tarefas, elas, como eu disse para vocês, vão servir como frequência e como avaliação qualitativa. Então, eu vou continuar fazendo algumas livezinhas com vocês, para que a gente fale sobre os nossos conteúdos e oriente. E talvez eu faça algo já pré-aula para vocês, que seria pré-encontro, que seria uma videoaulazinha, talvez com alguma orientação, ou já com o conteúdo falando sobre, e depois eu disponibilizo os materiais. De resto, tá tudo certo? Posso encerrar, galera? Vocês têm alguma coisa para falar? Se vocês tiverem alguma coisa para falar, falem. E eu estou aqui, aberto para vocês. Do contrário, eu já vou dar o nosso tchau
E aí eu vou esperar todos vocês saírem, por favor, saiam da salinha. Gostei do bonequinho aí, hein? Saiam da salinha para que eu possa encerrar, que aí o Google Drive vai começar a gravar aqui o nosso encontro e a gente finaliza. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para mim no WhatsApp. Só peço para que vocês façam igual vocês têm feito, tanto I1 quanto Q1. Não poluírem o canal com bobagens, tá? Um grande abraço, pessoal. Valeu, valeu, Cauê, valeu, Roberta, valeu, Eduardo, valeu, Giovana, valeu, Lucas, valeu, Aramis, valeu, Patrícia, valeu, Brenda, valeu, Arthur, valeu, Daniel, valeu, Biel, valeu, Bianca, valeu, Amanda, valeu, Eduarda, valeu, Eduardo, valeu, Gazazag, que eu não sei quem é, valeu, Gabriele, valeu, Helena, valeu, Isabel, Isabela, João, Júlia, Lari, Lucas, Mayra, Nicolas, Patrícia, Pedro, Umbigo do Mal, que eu não sei quem é Umbigo do Mal aqui, mas e o Visual Radical, que também deve ser... Quem que é o Visual Radical? Eu não sei. E para a Ilhota, um abraço para a Ilhota. E para quem eu não falei o nome, eu peço desculpas, porque eu passei aqui rápido aqui pela barrinha do cantinho. Vai lá, galera, vamos desconectando aí. Um grande abraço para vocês, beijo para todos, lavem as mãos e se higienizem quando forem à rua, quando voltarem para casa, coloquem a roupa direto para lavar, tá? Mas não é para ficar pelado do lado de fora, tá? Um grande abraço. Valeu. Beijão.